Gente, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos para mais um momento aqui, né, diante da palavra. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando aí. Carlinha, tudo bem? Vamos nos conectando. Evânia sempre presente aqui conosco. Nádia, muito bem, chegando aí. Edmilson também. Olha só, hoje temos um momento especial aqui, né? Um momento em que nós dedicamos na sexta-feira para responder algumas perguntas que foram colocadas aqui na cesta de perguntas. Olha, e hoje, viu? Assim, eu quero parabenizar as pessoas que colaboraram com as perguntas aí. Hoje temos perguntas, assim, realmente que deixaram o pastor aqui. Poxa, eu tenho que me desdobrar aqui para trazer, para atender as expectativas. Nós temos realmente muito boas perguntas, tá? E eu quero compartilhar com todos vocês aqui, na certeza, né? Quero deixar muito claro, eu não quero trazer aqui a última palavra em absolutamente nada. Eu quero trazer sempre uma reflexão acerca daquilo que nós tiramos do texto bíblico, né? Então, eu não pretendo aqui ser o dono da verdade ou a pessoa que detém, né, a última palavra ou o conhecimento pleno, absolutamente, tá? Até mesmo porque é o seguinte, as perguntas, né, o pessoal é assim, só faz assim, deixa para a última hora. Chegaram hoje as perguntas aqui e você ter embasamento para trazer aqui para, né, as respostas, fundamentação bíblica para essas respostas. Isso aqui é um trabalho, né? Requer muito trabalho. Tem gente que está perguntando se pode fazer pergunta ainda. Olha, não sei se vai dar tempo, porque eu já tenho aqui as perguntas que já temos, mas depois, se der tempo, eu vou responder essas perguntas aqui que foram lançadas hoje. Mas se não, coloque aí, vai colocando, né? Deixa a pergunta no ar, aí coloca no direct, né? Faz as perguntas, deixa as perguntas registradas aí no nosso direct do Anglicana ZN, que na próxima semana, certamente, elas poderão ser respondidas, tá certo? Então, temos aí, porque já chegaram algumas perguntas aqui, que são perguntas que demandam um certo cuidado para que a gente vá responder. Não são perguntas, não é, ninguém faz perguntinha assim para responder marcando X, né? Ou sim, não. Não, tem toda uma, né? São perguntas bem elaboradas, né? E que precisam de umas respostas também assim, com um mínimo de elaboração também, tá bom, gente? Então, eu quero convidar vocês aí, vai avisando para as pessoas, manda aí a setinha, aí manda para as pessoas, né, que já começou, diz, ó, gente, vamos lá, pastor, gente, já está começando, né, e que ninguém fique de fora desse momento. Eu quero trazer aqui, né, algumas respostas, né, sobre esses questionamentos, né? Algumas questões que foram, assim, muito semelhantes, né? Algumas pessoas mandaram algumas perguntas semelhantes, mas eu vou tentar aqui ser o mais objetivo possível, tá? Aqui na resposta dessas perguntas, né? Quero só dizer para vocês, nós temos aqui uma, duas, deixa eu ver, mais três, quatro. Eu tenho 4 perguntas aqui já formuladas, né? Perguntas que eu vou ter que fazer uma certa abordagem aqui com vocês, para que não fique uma coisa rasa, na minha opinião, tá? Mas com uma fundamentação bíblica aqui. Muito bem, então vamos orar. Eu quero orar com vocês agora, para que a gente possa seguir nesse momento com discernimento e entendimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante de Ti, Senhor Deus, com gratidão por tudo aquilo que Tu és nas nossas vidas, por tudo aquilo que Tu nos traz, Senhor Deus, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, na certeza, Deus, que Tu tens algo sempre novo para cada um de nós, mediante a Tua palavra. Traz entendimento, traz discernimento. Pai, é o que nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, inicialmente eu quero agradecer, porque mais do que perguntas,
eu tenho recebido assim inúmeras mensagens extremamente carinhosas, né, mensagem de gratidão, pessoas que têm colocado aqui uma gratidão, dizendo, né, quantas pessoas têm dito que esse momento tem sido um momento super proveitoso, que muitas coisas têm sido elucidadas, pessoas têm sido sentido motivadas aqui, e isso é algo que realmente me dá muita alegria, né? A gente está fazendo alguma coisa que seja proveitoso, tá? Então, são muitas mensagens de encorajamento, de gratidão, o que realmente me deixa muito feliz, né, em ver as pessoas assim motivadas com esse tempo aqui que nós estamos tendo, né? Então, eu quero assim dizer para vocês que tudo que eu estou fazendo aqui é com muito amor, é com muito prazer, né? É muito prazeroso para mim estar com vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje é sexta e sexta-feira, né? Sexta, né? Sextou aqui pra gente, né? A gente sextou agora. Olha só que coisa boa. Amanhã, fim de semana, todo mundo vai poder ficar em casa. Vê que coisa boa, vê? Fim de semana, todo mundo em casa. Vê que maravilha. Mas olha, sextou e na sexta a gente responde as perguntas, as questões que foram colocadas na cesta de perguntas, tá bom? Então esse é o nosso trocadilho aí e que a gente vai responder agora a primeira delas, tá? A primeira pergunta que foi feita, vê só a pergunta. O que dizer sobre o medo? Olha, aqui a gente poderia, né, ter alguns tipos de resposta. A gente poderia ter uma resposta pragmática, aqui a gente poderia ter uma resposta filosófica, aqui a gente pode ter, né, uma resposta de uma abrangência muito grande, poderia ficar uma noite inteira aqui discorrendo sobre o medo. Mas primeiro eu queria destacar, tá, que o medo, ele é um sentimento, né? Isso é uma realidade, medo é um sentimento. É um sentimento. Então, se medo é um sentimento nosso, que na criação, né, na nossa formação, foi dado esse sentimento. Então, se o medo é um sentimento, faz parte da nossa natureza sentir medo. Tá? Então, medo, medo é uma coisa do diabo. Não, medo não é uma coisa do diabo. Né? Medo é uma coisa que faz parte de cada um de nós. E o medo, a gente pode ver utilidade. O medo pode ser uma coisa útil, quando ele serve para preservação, por exemplo. Né? O medo ali instintivo, ele nos protege de algumas situações perigosas. Tá? Então, tem pessoas que têm medo de altura e não vão na beira de um precipício. Né? Então, por medo de ser atropelado, a pessoa deveria tomar sempre o cuidado de atravessar na faixa no momento adequado. Então, existe esse medo como sendo uma coisa positiva. O medo também é um sentimento que nos ajuda a evitar o mal. Né? O medo de ser descoberto fazendo uma coisa errada. Tá? Isso aí é bom, né? Ainda bem, né? É bom que tenha esse medo aí. Tá? Então, o medo das consequências das nossas atitudes, ou seja, também é um medo que pode trazer uma certa proteção. E existe até uma situação, há quem diga que o medo muitas vezes leva pessoas a se aproximarem de Deus. Né? Devido ao medo, muita gente tem gente que, né, está ali com medo, se surge uma situação inusitada, alguém vive uma grande adversidade e, dado ao medo, à angústia, vai procurar em Deus. Olha só, eu vou até ler aqui um texto que está aqui no livro dos Salmos, no Salmo 56, eu separei aqui. Olha só, deixa eu abrir aqui. No Salmo 56, os versos 3 e 4, o salmista diz assim, vê: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei.
quem poderá fazer-me um simples mortal? Ou seja, aqui é o medo que aproxima as pessoas de Deus. E por medo de uma adversidade qualquer, a pessoa pode estar se aproximando de Deus. Assim é bom, né? Assim a gente vê. Agora, o medo, ele como todo sentimento, né? Todo sentimento, a gente precisa estar em nível de equilíbrio. A gente precisa estar equilibrado nos nossos sentimentos. Porque se tivermos um desequilíbrio nos nossos sentimentos, isso pode levar a um estado, né, negativo, de degeneração pessoal. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente paralisam pelo medo. O medo pode trazer angústia a algumas pessoas, né? O medo pode causar, por exemplo, pessoas paralisarem no que diz respeito ao futuro, a tomadas de decisão. A pessoa tem medo e paralisa. Tem gente que realmente paralisa, né? Eu tenho até que tomar cuidado aqui quando falar isso. Tem pessoas, né? A Ana Kira está aqui, ó, psicóloga, e outras pessoas mais, depois me escreve dizendo as besteiras que eu falei aqui nessa área, tá certo? Essa não é a minha área de profundidade, mas eu quero trazer aqui uma experiência que eu tenho com a palavra de Deus. Mas o medo ele também, ele pode nos levar a má decisões. A pessoa, quando está dominada pelo medo, ela pode distorcer a realidade. Ela, ali, simplesmente tomada pelo medo, ela pode se precipitar em alguma situação, ela pode negligenciar outra situação. Inclusive, com medo, as pessoas tentam se proteger por alguma maneira, né, pelos seus medos, e fazem coisas ali, tomam decisões contrárias à vontade de Deus. Olha, foi assim com o rei Saul, por exemplo. Né? O Samuel ele vai confrontar Saul quando Saul desobedece a Deus. Olha só, eu vou pegar aqui o texto, né? Tá em 1 Samuel, no capítulo 15. Cadê aqui? Eu separei aqui esse texto aqui. Em 1 Samuel 15, narra, né, que o Senhor ele fica indignado com Saul como rei, como um mau rei, né? E Samuel vai confrontar aqui Saul, vai confrontar o rei. E no versículo 19, aqui em 1 Samuel 15, Samuel ele pergunta assim para Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Vê? Ele confronta o rei, o profeta confrontando o rei. E aí o rei fica ali: não, mais mimimi, eu não obedeci, não foi bem assim, eu não desobedeci, parará. E vai lá no final, no final desse capítulo 15, né, ali no meio do capítulo 15, versículo 22 mais ou menos, Samuel confronta e diz: acaso tem o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Então, Samuel está confrontando Saul, dizendo que ele era simplesmente uma pessoa que tinha desobedecido. E diz assim, ó, vê só, aqui no verso 23 diz assim: você rejeitou a palavra do Senhor. Vê, o rei, né, ungido, Deus ungiu Saul, ali, né, tinha sido ungido como rei, ele tinha sido ungido, mas ele desobedece. E olha o que Saul diz no versículo 24, em 1 Samuel 15. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Percebe aqui? O medo, né? O medo levou simplesmente um rei à ruína. E quando um rei vai à ruína, o seu povo vai junto também. É assim, quando às vezes nós temos maus governantes. E acontece isso, né? Traz ruína para todo o povo. Então Samuel confronta o rei aqui e o rei diz: foi medo. Ou seja, vê, o medo ele simplesmente levou a decisões trágicas, decisões erradas. Então, nós precisamos entender que o medo, ele quando não tratado, quando não equilibrado,
ele destrói as esperanças. Tá? Então, quando nós estamos diante de situações adversas, não é o medo quem tem que nos dominar. O medo, a gente já viu inicialmente, é um sentimento que acontece, estamos sujeitos ao medo, todo mundo, não é anormal sentir medo, mas o que é que a gente faz? Eu pego o meu medo e entrego ao Senhor. Entrego ao Senhor. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, em Filipenses 4, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso colocar diante de Deus os meus medos. Tá? Então, João, aqui na sua carta, na carta de João, deixa eu abrir aqui, na primeira carta de João, ele diz assim, né? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo. Está falando de um medo exacerbado, tá certo? Então, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o que João está dizendo aqui? Quando eu tenho medo, eu preciso me lançar no perfeito amor. Qual é o perfeito amor? É diante de Deus. Então, eu entrego o meu medo ao Senhor. E o perfeito amor lança fora o medo. Tá bom? Então, essa é a questão, né? Assim, não querendo ser raso, simplista, com uma pergunta, com uma resposta, assim, talvez tão pragmática, mas a questão é, né? O que dizer sobre o medo? Medo, né? O medo recapitulando, é um sentimento, estamos sujeitos ao amor, ao medo, mas precisamos colocar diante do medo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. E a nossa confiança, certo? Ela está em Deus, tá bom? Então, quem lança fora o medo é o perfeito amor. Tá bom, gente? Então, essa é a questão, né, sobre o medo, biblicamente, o que eu poderia aqui compartilhar com vocês. Espero que quem perguntou tenha ficado satisfeito, né, com essa resposta. Eu espero que você, que porventura esteja sentindo, né, ou às vezes colocada diante do medo. Olha só, uma pessoa entra aqui se identificando, né, o nome dela é psicóloga Renata Santos. Olha só, Renata Santos, psicóloga. Aí eu aqui falando essas coisas aqui, né, de psicólogo, vê? Tirando onda aqui, psicólogo chega para mim, peraí, não é para aí não. Olha, gente, eu estou tentando só aqui, viu, dona psicóloga Renatinha, minha querida, eu estou aqui apenas tirando, a pergunta me foi feita e eu estou tirando aqui apenas algumas coisas bíblicas que eu entendo aqui. Um beijo para você, querida Renata. Olha, então, vamos lá, vamos para a segunda. Olha só essa pergunta. Vê só, o que é que essa pessoa faz comigo? Vê a pergunta, vê o tipo da pergunta, vê. Por que Deus lutou com Jacó? Porque Deus lutou com Jacó. E porque Deus mostra uma desistência ao lutar com ele? Vê só. Vê se dá para responder. Eu queria responder 20 perguntas aqui, dizendo não é por aí não, mais para ali, para lá. Não, mas vê só. A pergunta, isso é uma pergunta para ser feita assim, me dá aquela pergunta que você dá e diz assim, ó, faça um trabalho e me entregue em 30 dias. Né? A pergunta daí não é essa pergunta para chegar hoje para mim e eu ter que responder aqui. Mas vamos lá, parar de enrolar e vamos tentar explicar. Por que Deus lutou com Jacó? Esse texto que está falando que Deus lutou com Jacó, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 32. Cadê aqui? Olha aqui. Gênesis 32, né? Na verdade, não foi Deus quem lutou com Jacó. Foi Jacó que lutou com Deus, né? Só fazendo aqui uma
uma correção aqui na pergunta, tá certo? E a gente vê o seguinte, o texto aqui a partir do verso 22, né, Gênesis 32, vocês conhecem, né, a história de Jacó, né? Jacó, filho de Isaac, Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, e Esaú, eles eram gêmeos, mas Jacó nasce depois, Esaú vende a sua progenitura, ali, seu direito, né, de primogenitura, tá? E existia ali um grande conflito na cabeça de Jacó. Jacó, desde então, né, ele estava apartado do seu irmão, ele estava longe do seu irmão. E aqui, a narrativa desse texto, no capítulo 32, ela precede justamente a ida de Jacó para encontrar com seu irmão Esaú. Né? E olha, eu imagino como a cabeça de Jacó estava ali, né? Estava dando um nó na cabeça de Jacó. E aqui diz o texto, a partir do verso 22, que, olha só, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas, 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Né? Era um vale ali, um riacho. Ele ia parar. Então, vê só, diz assim o texto. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Ele disse, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e toda a vida, minha vida foi poupada. Gente, esse texto aqui, né, é um texto que traz uma profundidade de entendimento, tá? Eu estou falando aqui de Gênesis 32, a partir do verso 22. Tá? Esse aqui é um texto em Gênesis 32, a partir do verso 22. E a gente precisa ver aqui, né, porque tem muita gente que, eu já vi a pergunta do seguinte tipo, afinal de contas, Deus lutou com um anjo, Jacó lutou com um anjo ou lutou com o próprio Deus? Essa luta foi uma luta literal ou foi uma luta espiritual, foi uma luta simbólica? Como é que foi efetivamente essa luta? O que é que realmente aconteceu aqui? Né, o episódio, ele narra que Jacó está ali atravessando com a sua família, né, ele tinha saído da casa do seu sogro, da casa do Labão, e estava indo ali se encontrar com Esaú, com seu irmão, como eu já disse. Tá? Mas, olha, aquele momento, ele precisava, ali, ele devia estar incomodado diante de Deus. E aí, ou seja, porque ele recebeu a bênção do seu pai através de um engano. Ele engana o seu pai para receber a bênção. Então, talvez aquilo ali tivesse consumindo a vida de Jacó. E ele sabia que não poderia ter, né, no engano, ele queria se resolver com Deus, aquilo lá. Tá? Então, aqui mostra que ele disse, não, eu preciso ficar só. No verso 24 diz, e Jacó ficou sozinho. Sozinho. E naquele momento ali, veio um homem, é o que diz o texto, né? Veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. É isso que fala da luta. A luta diz que um homem veio,
e ele foi ali, ele lutou até o amanhecer. E na sequência do texto diz que aquele homem, ele queria ir embora. Diz assim no verso 26, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Tá? E Jacó disse, não, tu não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Ou seja, enquanto você, a Jacó, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele diz, o meu nome é Jacó. Olha, Jacó significa, sabe o quê? Aquele que age traiçoeiramente. Ou seja, os nomes ali, eles não eram substantivos, eram adjetivos. Tá? Ou seja, simbolizava alguma coisa. Imagina, se uma pessoa poderia ser abençoada, se é uma luta ali com discussão, se é aquela luta, é uma luta, né, de argumentos, se é uma luta interior, se ele está lutando interiormente, se ele está lutando com ele mesmo. Está travando aí? Será que eu tirei aqui do... Não sei se melhorou aí para você. Depois me dá um feedback aí, alguém disse. Estava travando aí, né? E aí? Eu queria saber de vocês, eu paro aqui. Alguma coisa travou? Para mim não estava travando nada aqui, mas se travou aí para você, me diz aí, me diz alguma coisa. Tá ok agora? Então vamos embora. Voltou bom. Muito bem. Então, vê só. Então, aqui, eu não estava falando que essa luta, assim, se era uma luta interior, uma luta pessoal, uma luta com os seus dilemas, uma luta, né, aquela luta em que a pessoa está ali. O que diz o texto é que aquela luta, ela foi até o amanhecer. Tá? Mas diz sim que o homem, ele toca, né? Desloca a coxa de Jacó. Ou seja, tem como é que se diz aqui? Um efeito físico aqui nessa luta. Tá? E muita gente diz, esse homem era um homem ali que estava na verdade, mas era um anjo. Mas no versículo 28, diz que ele, ali, a explicação daquele homem, quando termina aquele momento, ele precisa explicar a mudança do nome. E a mudança do nome traz uma noção muito clara, né? Aqui no nome que ele dá, que ele foi abençoado, ele lutou com o próprio Deus. Tá? Então ele lutou com Deus. E no verso 30, diz inclusive que por causa daquilo lá, Jacó chamou aquele lugar, olha só, o verso 30, chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Ou seja, ele viu Deus face a face. O grande lance desse texto é que houve um encontro genuíno de Deus com Jacó. Houve, certamente, ali um grande arrependimento de Jacó diante de Deus e houve uma transformação na vida de Jacó. Jacó foi transformado ali por Deus. Tá? Então, a transformação de Jacó, né, redundou na mudança do seu nome e na bênção. Porque diz aqui no verso 29 que ele foi abençoado ali. Ele foi abençoado. Tá? Então, naquela luta pessoal, Jacó, ele demonstra ali, a sua luta, ele não prevaleceu pela força. Não foi a força de Jacó, ele saiu vitorioso naquele momento, não. Não foi a habilidade de Jacó de lutar, não. Mas o que prevaleceu ali foi a sua fraqueza diante de Deus. A sua culpa foi colocada diante de Deus, a sua sinceridade, o seu quebrantamento,
a sua humildade. E Jacó ali foi completamente transformado. E aí, isso aqui serve para cada um de nós. Né? A ideia de que antes, né, ele precisava ser curado antes de ir tratar com seu irmão. E isso serve para mim, para você, como lição, que quando a gente tem que tratar alguma coisa com alguém, a gente precisa tratar também com Deus. A gente precisa se colocar diante de Deus. A gente precisa resolver os nossos dilemas. A gente precisa ser transformado, mudado diante de Deus. Isso é muito importante, tá? Então é fundamental aqui o entendimento disso. E logo depois, o capítulo 33 vai narrar o encontro de Jacó com Esaú, tá? Então isso aqui já é uma outra história. Quem sabe um dia a gente fala um pouco mais, mas ele mostra ali a Esaú a sua humilhação, e ele, na verdade, ele é transformado em Israel, né? Em Israel, alguém que peleja com Deus, alguém que batalha com Deus, não é contra Deus, é com Deus, tá? Aqui a preposição lutou com Deus, não contra Deus, tá bom, gente? Então, esse é o meu entendimento, espero ter respondido carinhosamente também essa pergunta, tá bom? Depois você mergulha aí nessa história, se tiver mais detalhes depois, curiosidade, quiser me passar a sua percepção, outras lições que você tirou, também você passa para mim. Mas vamos seguir, que tem muita coisa aqui ainda. Vê só, olha essa pergunta aqui, pelo amor de Deus, vê só. O pessoal levou a sério essa história de dizer o seguinte: vamos botar o pastor contra a parede. Olha a pergunta. Por que Daniel não entrou na fornalha com seus amigos? Pronto. Essa é a pergunta. Daniel foi frouxo, Daniel fugiu, Daniel escapou, Daniel dissimulou. Por que Daniel não entrou na fornalha com seus amigos? Vamos pegar aqui o texto bíblico, agora está no livro do profeta Daniel. Vamos lá, abrindo aqui. Daniel, se você tiver com a sua Bíblia aí. Essa história, esse episódio, ele está narrado aqui no capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3 de Daniel, tá? Vamos lá. Por que Daniel não entrou na fornalha? O que aconteceu? Como é que Daniel se safou dessa parada? Olha só. Aqui, o texto, no capítulo 3, diz assim. Eu não vou ler o capítulo 3, vamos falar um pouco da história para vocês. O capítulo, né, longo aqui, são 30 versículos, mas ele diz assim. Que a história é a seguinte. Sempre quis saber isso, foi, Maíla? Então presta atenção, viu? Presta atenção então, vamos lá. O bicho Miguel ainda fica rindo, dando gargalhada aqui, ó. Eu estou aqui encurralado aqui, ele fica dando gargalhada, tá vendo? Vê como é que são as coisas. O bicho, em vez de me apoiar, diz assim, gente, eu te ajudo, não fica rindo. Ele fica rindo de mim aqui, ó. Vamos lá. Olha só. O capítulo 3 diz que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro gigante. Ele faz uma imagem de ouro gigante. O texto diz que tem de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Pense, né, no tamanho aqui dessa imagem. Né? Foi uma estátua poderosa que ele fez. E diz que ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E depois ele convoca todo mundo, convoca os conselheiros, governadores, prefeitos, sátrapas, tesoureiros, juízes, magistrados, autoridade, sai convidando todo mundo para lá, para esse lugar, tá? E diz o seguinte, que todo mundo
ali tem que ficar prostrado diante daquela imagem, tem que adorar aquela imagem. Então, ele bota ali, ó, no verso 4 diz assim: esta é a ordem que lhe é dada aos homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostem-se na terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Vê só, essa era a ordem, né? Por isso, logo que a turma ouvia, todo mundo ia lá e pá, né, se prostrava. Só que no verso 8 diz assim, ó, tem aqui os caboetas, vê? Os caboetas eram aqui nesse momento, alguns astrólogos, macumbeiros, né, da época, ali tinha a turma ali, os astrólogos, aquela turma toda, os adivinhadores, eles se aproximaram ali e vieram aqui denunciar os judeus. Vê só, no verso 8 e 9 diz assim: disse ao rei Nabucodonosor: rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, mas tem uma galera aí, ele diz no 12, alguns judeus que tu nomeaste para administrar essa província, um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não estão dando ouvido ao rei. Vê só, tá vendo aqui? Foi um caboeta, o cara foi lá, né? O X9 do rei foi lá e disse: eles não estão prestando culto, nem estão adorando a tua imagem. Aí o rei, o versículo 13, diz que o rei ficou furioso e mandou chamar os caras. Manda chamar aí Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama eles aqui. Aí pergunta assim, ó: é verdade, seus caras? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que mandei erguer? E eles disseram: é isso mesmo, é verdade. E né, eles disseram ainda mais o seguinte: ó rei, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha, está no verso 17, né, o Deus a quem prestamos culto, vê que fé, ele vai nos livrar das tuas mãos. Vê que, imagina como é que o rei ficou. Imagina, o rei diz assim: vem cá, é verdade que você disse, que você fez isso, que você me desobedeceu? Disse, é verdade. E olha, tem mais, meu Deus vai me proteger, não tem problema nenhum. Quer me jogar na fornalha? Joga. Olha, o verso 19 diz que o rei ficou tão furioso com eles que o seu semblante mudou e pediu para que fosse ali, a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Gente, e ele leva a turma aqui, e a ordem era urgente. E diz aqui, ó, no verso 22, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha em chamas. Mas só que o rei depois ficou olhando e ficou alarmado. Levantou-se e disse para os conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Mas eu estou vendo 4 desamarrados e ilesos. Será que foi Daniel, o quarto aqui? Será? Será que Daniel não estava na fornalha? Não, brincadeira, tá? Não. Vê só. Estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. E olha o que ele diz. Vê que coisa linda. Ele diz assim: e o quarto parece com o filho dos deuses. Ele só errou aqui na quantidade, né? Porque não era filho dos deuses, era filho de Deus. Era o filho de Deus Todo-Poderoso. Então, Nabucodonosor se aproxima da fornalha e diz: olha, pessoal, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E depois ainda disse assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E depois o rei ainda disse mais, disse assim, por isso, no verso 29, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja
despedaçado. Então, o rei promoveu, o verso 30, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na província da Babilônia. Então, essa é a história. E aí, pronto, essa é a história, para quem não estava posicionado na história. E aí a pergunta, voltando para a pergunta, era o quê? Qual era a pergunta? A pergunta é, por que que Daniel não estava aqui? Vamos lá, tentar responder essa pergunta, né, depois dessa... Eu dei a enrolação toda aqui, falei a história toda, mas olha a resposta. A resposta está no capítulo anterior. No capítulo 2, no verso 48. Presta atenção comigo aqui. No verso 48, né? Diz assim. Assim, Daniel 2, 48. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, e aqui verso 49, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores de uma província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Entendeu aí? Por que que Daniel não foi? Daniel permaneceu na corte. E isso aqui se deu na província, lá na planície de Dura. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido encaminhados para lá. Tinham sido encaminhados para essa província, lá na planície de Dura. E foi lá que aconteceu, foi lá que teve essa estátua, tudo, foi lá que aconteceu. E lá, eles que desobedeceram. Tá? Então, Daniel não estava, Daniel tinha ficado na corte. É por isso, porque se Daniel estivesse lá, também não ia adorar. Como não adorou lá no momento lá que foi lançado na Cova dos Leões. Em outro momento, né? Aqui foram os três, em outro momento foi Daniel. A gente vê lá, depois Daniel também foi lançado aqui na Cova dos Leões, tá? Lá no capítulo 6 de Daniel, pelo mesmo princípio, o princípio da fidelidade a Deus. Tá certo? Então, a resposta aí é objetiva, direta. Daniel, ele só não foi lançado na fornalha porque não estava lá. Porque se estivesse lá, ele estava junto com os caras. Estava junto e não queria nem saber. Tá bom? Então, é isso aí. Essa é a... Vamos lá, para a quarta pergunta. Olha essa pergunta. Vê o que a pessoa pergunta para mim. Vê só, se não quer me prejudicar. Quer me prejudicar. Miguel vai dar outra gargalhada agora. Se Miguel riu com essa pergunta anterior, imagina que ele vai gargalhar agora. Vê. Vem a pergunta. Pastor, o senhor se sente pressionado pelos questionamentos das pessoas de que Deus esteja em silêncio durante toda essa situação do Covid? Vê, olha a pergunta. O senhor se sente pressionado pelos questionamentos das pessoas de que Deus esteja em silêncio durante toda essa Covid? Deixa eu até beber uma água aqui. Primeiro, eu vou logo responder. Não. Não sinto pressionado. Mas também, sabe por que eu não me sinto pressionado? Porque eu não creio. Não é que eu não acho, não. Eu não creio que Deus esteja em silêncio. Eu não creio. Deus não está em silêncio. Em momento algum, Deus esteve em silêncio. Em momento algum, Deus saiu do controle. Em momento algum, Deus nos abandonou. Em momento algum, Deus deu as costas. Em momento algum. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa está vivendo uma grande adversidade e diz, onde estava Deus? Deus não olhou por mim. Né? E a grande questão aqui é o seguinte, eu preciso conhecer esse Deus antes de fazer alguma inferência. Né? Porque dizer
que Deus está em silêncio durante toda essa situação, essa é uma afirmação de quem não tem intimidade com Deus. Essa afirmação é uma afirmação, né, assim, com todo respeito, é uma informação equivocada. É um equívoco isso, é um engano alguém achar que Deus ele está alheio. Né? Às vezes, o sentimento de silêncio, ele está associando a estar alheio. E eu preciso confiar nas promessas. Né? Gente, olha, desde que o mundo é mundo, desde a queda, lá no Éden, tá? Que a desobediência, a negligência do ser humano com o chamado de Deus para sermos mordomos de toda a criação, né, era motivo suficiente para Deus dar as costas para a gente. Mas a história da humanidade, a história bíblica, mostra que Deus jamais, ele deu as costas. Deus jamais. Deus, ele ali, olha, ele manda um dilúvio, mas manda uma arca. Deus está ali, né? E o povo é escravizado, ele manda um libertador. O povo sai liberto da escravidão ali, entra no deserto, totalmente desestruturado, Deus manda as leis. O povo está ali vagando, Deus mostra a terra prometida. Deus está, depois o povo está perdido e Deus, ele vai, manda os seus profetas. Deus sempre providenciou. E como se não bastasse, diante de toda, né, a situação, como havia sido prometido, ele envia o Messias, envia o seu filho único. E o povo rejeita o seu filho. E ele vem aqui, olha só, sabe por que Jesus veio como Salvador? É justamente porque Deus não está alheio a nada. Deus se importa comigo e com você. Deus está se importando com todas as coisas. E aí, quando Jesus cumpre o seu papel, paga o preço, Jesus volta aos céus e Deus não nos deixa sós. Ele nos deixa o Espírito Santo. Ora, como é que Deus pode estar em silêncio se o Espírito Santo está dentro de nós, se o véu foi rasgado? Como Deus está em silêncio se a gente pode falar com Ele o tempo todo? Não, Deus nunca esteve em silêncio, no sentido de estar alheio a toda situação. Deus, né, está aqui comigo, com você, e o próprio Jesus, ele disse, nesse mundo, lembra lá? João 16, nesse mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter pandemia, vocês vão ter lockdown, vocês vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe, gente, uma outra coisa que mostra sabe como é que Deus está falando? Né? Porque silêncio, né, o oposto de silêncio é falando. Eu quero dizer para vocês como é que Deus está falando hoje. Eu asseguro que Deus está falando para toda a humanidade. E sabe como é que Deus está falando? Deus está falando através da sua igreja. Sim. Deus está falando através da minha vida. Deus está falando através da sua vida. Deus quer falar ao mundo através da igreja. Deus tem falado ao mundo através da sua palavra. Nós, como igreja, nós somos responsáveis, sermos os arautos de Deus, sermos a voz profética de Deus. Então, esse é um desafio. Se alguém acha que Deus está em silêncio, isso é uma negligência pessoal, porque eu, como igreja, me dado a missão de levar essa esperança.
de levar essa palavra a outras pessoas. Lembra quando Jesus, ele está ali com seus discípulos reunidos, aí Jesus chega lá, né, aí diz assim, vem cá, o que o povo está dizendo que eu sou aí? O que vocês, né? Aí eles disseram, dizem que é isso, dizem que é aquilo, mas vocês, o que dizem? E Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, naquele momento, ele diz, né, olha, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi lhe revelado pelo sangue nem pela carne, mas foi pelo meu Pai que está nos céus. E aí, ele ainda diz assim para Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, essa rocha, sobre esse fundamento, o fundamento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não está em silêncio. Deus está falando nas lives, Deus está falando nos cultos online, Deus está falando na assistência social, Deus está falando nas intercessões. As pessoas intercedendo umas pelas outras. Deus está falando numa ligação que alguém fala, levando uma esperança para alguém. Deus não está em silêncio. Deus está agindo. Deus está agindo, sim. A igreja não está fechada. A igreja não está silenciada. E a igreja é a voz profética de Deus para essa geração, é a voz profética de Deus para essa pandemia, é a voz profética de Deus para toda angústia que alguém possa estar vivendo nesse momento. Isso eu acredito, isso é o que eu creio. Então, respondendo à pergunta, você se sente pressionado? Não! As pessoas estão questionando isso? Estão. As pessoas estão dizendo isso, mas eu me sinto motivado a cada vez mais sair e levar, né, o grito de Deus. Deus está clamando, está gritando. As pessoas precisam ouvir. Deus não está em silêncio. Deus está falando, né, dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lês, que eu estou pregando mesmo, não estou mais respondendo perguntas, estou pregando aqui agora, estou empolgado aqui pregando. Né? É isso mesmo, porque é o que eu fui chamado para fazer. Eu não fui chamado para ficar respondendo, né, pergunta não, pelo amor de Deus. Eu fui chamado para pregar, então eu pego uma pergunta dessa e faço uma pregação aqui, mas é verdade. Tá? Então, eu quero dizer para você, Deus está em silêncio? Não. Deus não está em silêncio. Deus está falando. Né? E aquele que tiver ouvido, que ouça. É o que diz a palavra também. Tá bom, gente? Olha, estamos chegando ao final. Muito bem, essa é a nossa cesta de respostas das perguntas que foram colocadas na cesta de perguntas, tá? E essa era a última pergunta, não tem mais pergunta não, tá? E se alguém quer fazer mais perguntas, manda essas perguntas aí, coloca no direct aí, né? Deixa a pergunta. Na próxima sexta, nós vamos estar respondendo mais perguntas. A partir da próxima segunda, nós estamos de volta. Toda segunda-feira, né? Terça, quarta, quinta, às 17 horas, nós temos uma série de encontros com Jesus. Temos sempre uma palavra maravilhosa para a sua vida. Tá bom, gente? Amanhã, hoje, presta atenção. Né? Já acabou. Vai acabar aqui. O Instagram vai cortar a gente daqui a 4 minutos. Olha, hoje à noite, hoje às 20 horas, né, para homens, vamos ter aqui os homens, vai ter um encontro hoje aqui, Edgar vai estar, né, com o Michel Teleios, Teleios ZN, Teleios é perfeito, completo, o completo de Deus, Teleios ZN, vai ter uma live onde, né, do papo de homens, o papel do homem, o homem e a igreja, tá bom? Então, passa essa informação aí, hoje às 20 horas. Amanhã às 17 horas, às 15 horas, amanhã às 15 horas, nós temos, então, mais um Adorando na live também, o pessoal de adoração. E no domingo,
às 18 horas, para a glória de Deus, estaremos em nossa celebração, né? Nós vamos ter a nossa celebração amanhã, no domingo às 18 horas, a nossa celebração. Amanhã não tem o pastor aqui na live, né? Vamos deixar a sexta-feira, o sábado, aí a gente vai deixar, porque tem outros projetos, fazer outras coisas, então, mas no domingo estarei com vocês, né? Foi ampliado o decreto aí, o governador ampliou o decreto, reconheceu a importância da igreja, tá? A igreja para promover assistência social e os cultos online, tá bom? Ó, o Bispo Miguel está dizendo aí, ó, só dizendo que eu não toquei em nenhum, não sei de onde fica, rir. Ele tá fazendo exercício, está andando, aí pai, bate no bolso assim. Eu estou ligado, ele está fazendo exercício aí, está caminhando, né? Porque disseram, vocês viram aí, estão dizendo que quando começar a flexibilização, né, para as pessoas poderem sair de casa, as primeiras pessoas que vão poder sair de casa são as pessoas que emagreceram. Então estão querendo que ninguém saia de casa. Está ficando uma loucura esse negócio. Gente, olha, um beijo no coração de todos vocês. Né, que Deus abençoe, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja aí com você, com a sua família, com a sua casa. Tá bom? Amanhã, então, hoje à noite temos Live dos Homens. Amanhã teremos aqui às 15 horas e no domingo, às 18 horas, a nossa celebração, tá bom? 16 horas tem celebração lá em Piedade, às 10 horas da manhã tem a celebração lá no Cabo. Então, Deus não está em silêncio, está falando. Tem muita live, muita celebração, muito culto, muita palavra. Deus está falando, espero que Ele fale também com você. Espero que Ele tenha falado hoje na sua vida também. Um beijo a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima.